Fala galera, eu de novo aí na aula 2, tô dando risada porque a equipe do estúdio aqui é muito gente boa, então toda vez que eu venho trabalhar, a galera me deixa pra frente. Como é de costume, vamos apresentar a aula com uma musiquinha. Todo mundo. Então beleza galera, vamos lá, vamos dar a sequência à nossa maratona física, né? Lembrando que são 60 aulas de física, nós estamos apenas na segunda, tá legal? As aulas vão ter em torno aí de 25, 30 minutos para não ficar um negócio tão cansativo. Você pode estudar só pelos slides, se você não quiser ouvir minha voz, tá legal? Mas o importante é você estudar, é estar entrando aqui na Cultive e passar no Enem, né? Porque o Enem é o Enem. Vamos que vamos. Então, aula 2 aí, sobre ciência da natureza e sobre tecnologia, e especificamente sobre física. Nós temos aí, o que nós temos na aula 2, professor? Vamos começar na mecânica. A mecânica é dividida em várias vertentes, beleza? Nós vamos começar com a cinemática, que trabalha movimento. Tudo bem? Então, professor, e força? Força nós vamos ver a partir da aula 4, tá legal? Não tenha pressa. Tudo que cai no Enem tá aqui na Cultive, tá aqui com a gente. Vamos que vamos. Movimento e repouso. Para a gente saber, né, se é movimento, eu preciso saber o que é tal do movimento. Professor, você está em movimento? Eu estou em movimento, mas em relação ao quê? Esse é o segredo. Você precisa relacionar o seu estado, certo? Movimento e repouso a alguma coisa. Então, um exemplo clássico. Eu estou parado em relação à Terra, porque eu estou dentro da Terra. Coisa boa. Então vamos lá. A definição de repouso ou de movimento é a seguinte. Um corpo está em repouso ou em movimento em relação a outro corpo quando a distância entre eles variar no decorrer do tempo. Então, por exemplo, você está vendo aqui essa televisão, certo? Eu estou andando, você não está me vendo, mas você está me ouvindo. Concorda que com o passar do tempo a distância aumentou? Portanto, eu estou em movimento em relação a ela. E a TV está em movimento em relação à minha pessoa. Por mais que a televisão não esteja se movimentando em relação a mim, ela está em movimento. Demorou? Então, por exemplo, sistema Terra e Lua. Concorda que a Lua gira ao redor da Terra. Ou seja, a Terra está em movimento em relação à Lua e a Lua está em movimento em relação à Terra. Beleza? Sistema Terra e humanos. Repouso. Por quê? Porque nós estamos dentro da Terra. Com o passar do tempo, nós não ficamos mais longe da Terra. Nós estamos dentro da Terra. Nós não somos tatu, porque tatu está dentro da Terra. Nós estamos dentro do planeta Terra. Beleza, galera? Então, prestar atenção na ideia do referencial. Mais um exemplo? Vamos embora. Opa! Tem mais um exemplo, professor. Então, vamos nessa. Mais um exemplo. Você está dentro de um busão. Eu não tenho carro. Não tenho carro. Pega aquela musiquinha? Horrível. Tô lá dentro do busão, certo? Daí passa por um poste, beleza? Tá lá o poste enraizado. Nossa, professor, que poste horrível. Beleza, o importante é que tem luz. Se tem luz é um poste. Se eu passar com velocidade em relação a esse poste, eu posso dizer que o poste está em movimento em relação a mim. E eu posso dizer que o poste está em movimento em relação ao ônibus. Mas eu não posso dizer que eu estou em movimento em relação ao ônibus, porque eu estou dentro do ônibus. Então, se fosse 3 corpos, corpo A, ônibus, corpo B, eu, corpo C, poste, o A, que sou eu, estou em repouso em relação ao B, que é o ônibus. O A, que sou eu, estou em movimento em relação ao C, que é o poste. O poste, que é o C, está em movimento em relação ao ônibus. Então, lembra do Rei Leão, Hakuna Matata? Se o mundo vira as costas para você, você vira as costas para o mundo. Essa é a ideia. Claro que você não vai virar as costas para o mundo, né? Tira, louco, meu Deus do céu. Tira o rancor do seu coração, certo? Tira o rancor do seu coração. Não vire as costas para o mundo. Não vire. Vamos lá. Então, agora que a gente sabe o que é movimento, o que é repouso, nós vamos trabalhar com o conceito. Toma uma golinha aqui. O conceito de movimento retilíneo Usain Bolt, retilíneo uniforme, beleza? Então vamos lá. Nesse movimento a gente tem
Características específicas. Primeiro, a velocidade é constante. Então, não há variação de velocidade. Não existe... O que é o... É a pessoa freando, né? O carro freando. Vai fazer com que a velocidade diminua. Não tem essa variação no nosso movimento, conhecido como movimento retilíneo uniforme. Se a velocidade não varia, a aceleração ela é nula. Porque a aceleração ela é responsável... Beleza, João? Pô, chegou atrasado hoje de novo. Desculpa lá, que o João chega atrasado sempre. Então, continuando lá. A aceleração é responsável pela variação da velocidade. Se não há variação de velocidade, não há aceleração. Simples assim, né? Então, se o movimento... Vou ver se eu entendi, professor, porque agora o conteúdo vai ficando um conteúdo que envolve exercícios com conceitos físicos, certo? Então, a gente precisa entender muito bem isso aí. Então, se a velocidade não varia, e eu faço um exercício, né, do Enem, e ele fala que a velocidade é constante, vale 3. Vai ser 3 para sempre? Sim. Naquele exercício a velocidade vai ser sempre 3. E se ele falar que a velocidade varia, então já não é movimento retilíneo uniforme. Tá legal? Dentro desse movimento nós temos as suas classificações, que são progressivo, certo? Já vamos entender o que é esse cara aqui, e o retrógrado. O que é um movimento progressivo? Vamos imaginar uma linha retilínea onde você tem aqui a origem, certo? Que é o ponto onde essa linha marca o zero. Explicando da seguinte forma. Você mora numa casa, beleza? Essa casa fica na rua Monteiro Lobato, número 0. Isso quer dizer que você está na origem da rua, onde a rua começa. Alguém aqui conhece número negativo de prédio? Não, né? Ou seja, você só vai ter rua para o sentido positivo. Na física, eu posso ter positivo e posso ter negativo. Quando eu faço um exercício físico, eu posso ter os dois sinais aí. Eu arbitro, tá? Como assim, professor? Se eu quero dizer que para a direita é positivo e para a esquerda é negativo, tudo bem, eu faço isso. Isso aqui é o mais comum, beleza? O sentido para a direita ser positivo e para a esquerda ser negativo. Se para a esquerda é negativo e o corpo vai para o sentido negativo, certo? Eu vou apagar aqui para colocar um exemplo para vocês ficar melhor. Veja só, se eu tenho lá a linha, certo? E tenho aqui a origem. Você está indo no sentido negativo. O seu movimento ele é retrógrado. Bem simples. Você tem lá uma linha retilínea e você está indo no sentido positivo. Seu movimento ele é progressivo. Ah, professor, então ser progressivo depende do sentido do movimento. Exatamente. Progressivo é indo no sentido positivo da trajetória. Retrógrado é indo no sentido negativo da trajetória. Posso falar para frente e para trás? Pode. Só que, como eu falei, a gente arbitra isso. Certo? Então, para frente pode ser negativo. Então, é melhor você falar no sentido positivo, no sentido negativo. Tá ok? Vamos dar prosseguimento aí. As equações. Tem que ter equação. Física tem equação. Não são difíceis, tá? Mas é bom a gente saber. Primeira, a função horária do espaço. Aqui eu tenho o seguinte. Esse cara a gente chama de posição final. Certo? É onde você vai parar. Esse cara aqui a gente chama de posição inicial. Da onde você saiu. V é velocidade e T é tempo. Lembrando que eu não estou colocando o que é cada um especificamente, porque como isso aqui é um curso preparatório para o Enem, você está saindo do ensino médio, então presume-se que você já tem um conhecimentozinho básico para identificar o que é cada letra, tá legal? Então eu tenho aqui uma equação que eu chamo de sorvete. É o sorvete, tá? A outra equação é velocidade média, é o espaço sobre tempo. Lembrando, espaço medido em metro, tempo medido em segundo. Então, para fazer qualquer equação, para fazer qualquer exercício
envolvendo movimento retilíneo uniforme, basta você conhecer essas duas equações. Então essas duas resolvem todos os exercícios sobre MRU, beleza? Aqui em Curitiba tá muito quente. Tá fazendo, acho que hoje uns 16 graus, a gente tem que tomar bastante água, beleza? Para nos hidratar. Vamos que vamos. Então, só lembrando, vou voltar aqui, tá? Para dar uma pincelada. Função horária do espaço, beleza? Isso significa o quê? Função horária do espaço, né? Eu passei muito rápido por aqui. Função, né? O que é uma função? Todo número correspondente no seu contradomínio. A gente vai falar isso mais específico, né? Eu falei assim meio enrolado porque não quero entrar a fundo o que é função, porque agora não cabe. Quando a gente começar matemática, a gente vai falar sobre isso, tá legal? Opa, vamos ter matemática também. Aqui na Cultive temos todas as matérias do Enem. Então vamos lá. Função horária do espaço. Isso aqui, se sua mãe sabe, seu tio ou sua namorada, ela sabe onde você vai estar conforme o tempo. Se a sua velocidade for constante, depois de 2 horas, sabendo de onde você saiu, ela vai saber onde você está. Legal, né? Então a função horária do espaço é isso. Conforme o passar do tempo, sabendo de onde eu saí, eu sei aonde eu vou estar. Beleza? Agora os gráficos. Então, um asterisco aqui, porque o Enem gosta muito de pedir gráfico, tabela. Então, aqui a gente vai dar uma fixada bem legal. Então, eu tenho aqui os gráficos de velocidade em função do tempo. Lembrando que a gente está trabalhando com gráficos de movimento retilíneo uniforme, tá? Há uma diferença entre o retilíneo uniforme e o retilíneo variado, beleza? Nós temos aqui o seguinte: velocidade em função do tempo. Perceba que a velocidade é uma linha reta. Isso quer dizer que a velocidade ela é constante. Essa velocidade aqui ela é positiva, certo? Aqui eu tenho uma linha reta e a velocidade também é constante, só que é uma velocidade negativa. Isso quer dizer o quê? Que nesse daqui, no primeiro gráfico, ele está indo no sentido positivo na trajetória com velocidade constante. No segundo gráfico, ele está indo no sentido negativo da trajetória com velocidade constante. É como se você estivesse indo para a praia e outro rapaz voltando da praia. Beleza? Com velocidade constante. Atenção aqui. Sempre cuidar com as unidades. Como assim, professor? Aqui, por exemplo, poderia ter assim, ó, metro por segundo. Beleza? E aqui no tempo, poderia ter, por exemplo, segundos. Caso na velocidade tivesse quilômetro por hora e lá no enunciado ele falasse em sistema internacional, você teria que fazer essa mudança, tá? De quilômetro por hora para metro por segundo. Lembrar que para fazer essa transformação, como que eu faço a transformação, né? Quilômetro por hora, para transformar por metro por segundo, basta você dividir por 3,6. Se for o contrário, basta você multiplicar por 3,6. Vamos embora. Esse gráfico aqui é um gráfico interessante. Por quê? Perceba que a velocidade dele não começa constante, né? Se você pegar um intervalo aqui de tempo, ela vai variando, mas a um determinado tempo, a partir de um determinado tempo, ela passa a ser constante. Então, um exercício. A partir de qual instante a velocidade é constante? A partir do 5º segundo. Então a gente pode ter uma representação gráfica do movimento retilíneo uniforme variado e movimento retilíneo uniforme. Certo? Isso aqui é um V de variado, beleza? Aperta um botãozinho que tem aqui, galera. Por isso que acontece isso. Mão gorda acontece isso. Beleza? Então, um gráfico pode ser representação de algo constante no decorrer de todo o tempo e variado no decorrer de certo tempo e constante seguinte. Beleza? Isso é importante. Segredo. A gente falou agora só sobre gráfico de velocidade em função do tempo. Se você pegar, eu vou voltar lá no primeiro. Se você pegar essa área aqui, delimitada pela velocidade e pelo tempo, se você calcular essa área, que seria a área do retângulo, você encontra o deslocamento. Se você faz a mesma coisa aqui, você encontra o deslocamento, só que negativo. Então, vamos voltar mais um. Isso prova que quando é positivo é progressivo. Portanto, nessa área que é positiva, é progressiva. Nessa área que é negativa, é retrógrada. Essa é outra forma de você verificar se o movimento é progressivo ou retrógrado. Então aqui eu tenho movimento apenas progressivo,
porque essas duas áreas são positivas. Então aqui eu tenho a área é o meu deslocamento, muito importante, tá? Guarda esse segredo aí, o The Secret, para que você na hora da prova já mate aí. Qual é o deslocamento do móvel que tem um gráfico representado, tal, calcula a área lá. Lembrando, área de um triângulo é base vezes altura sobre 2, área de um trapézio é base maior mais base menor vezes altura sobre 2, né? Se a figura, se tivesse um gráfico, um trapézio, por exemplo, né? Velocidade em função do tempo, essa área aqui seria um trapézio. Vamos que vamos. Agora o gráfico espaço em função do tempo. Perceba que aqui a velocidade não aparece no eixo Y. Quem aparece é o espaço. Então, vamos lá. Como a gente vai trabalhar com esse gráfico agora? A gente tem o seguinte. Se a velocidade é constante, ele vai ficando mais longe da onde ele saiu com o passar do tempo. Aqui é a mesma coisa. Então eu tenho o seguinte, eu tenho dois tipos de gráfico, espaço em função do tempo, e tem esse gráfico pegadinha, tá? Se eu tiver um gráfico assim, espaço em metros, tempo em segundos, isso aqui quer dizer que ele está parado. Como assim parado? Porque conforme com o passar do tempo, ele continua na mesma posição inicial que ele estava. Então ele está parado. Esse gráfico aqui eu tenho um movimento progressivo, porque a velocidade é positiva, sentido positivo. Aqui eu tenho um movimento retrógrado, velocidade negativa, sentido negativo. Tá legal? Então o gráfico espaço em função do tempo, certo? É diferente do gráfico velocidade em função do tempo. Beleza? O gráfico espaço em função do tempo, eu posso ter uma linha que decresce e uma linha que cresce. O espaço velocidade tem que ser uma linha constante, porque a velocidade não pode variar. Então aqui eu tenho um exemplo, tá, do gráfico do slide anterior para cálculo de velocidade. Perceba que eu tenho dois pontos aqui, certo? De novo apertei, desculpa. Tenho dois pontos aqui, beleza? Tá, com esses dois pontos eu posso calcular a velocidade. Porque eu sei a variação do espaço aqui, que é 40, e sei a variação do espaço aqui, que é 80, certo? Então, eu vou pegar velocidade média para o primeiro lá. Vai ficar o quanto ele andou, de 0 a 40 ele andou 40, divididos pelo tempo. Muito fácil. 20 metros por segundo, beleza? Posso fazer a mesma coisa com o outro. Como? Vou pegar o tanto que ele andou e vou dividir, então a velocidade média 2, né? Esse cara agora aqui é o meu 2, ele andou 80, né? Porque eu estou pegando daqui até aqui, em 4 segundos. Quanto dá? 20. Mesmo valor. Qualquer ponto que você pegar nessa linha te dá o valor de 20 metros por segundo. Qualquer ponto, beleza? Ah, professor, mas por que você pegou este e este aqui? Porque são aqueles que eu tenho coordenada, né? Tanto no eixo X quanto no eixo Y. Tá, e se eu quiser pegar esse aqui? Você até pode pegar com 3 segundos. Mas qual é a velocidade, qual é o deslocamento dele aqui? Então vai faltar, né, uma informação para você. Vamos a um exercício que é muito bom. Vamos lá. Exercícios de, faltou colocar aqui, fixação, seus olhos no retrato, fixação, minha assombração. Então vamos lá. As cidades de Quito e Singapura encontram-se próximas à linha do Equador em pontos diametralmente... Eita ferro, o que é isso? Diametralmente, pessoal, nós estamos falando de Quito e Equador, eles estão no planeta Terra. Então, é como se um tivesse em cada ponta, né? E a distância entre eles é aproximadamente o diâmetro da Terra. Tá legal? Lembrando que isso aqui é o diâmetro, a metade, desculpa, é o raio. Considerando o raio da Terra, viu? Falou diâmetro, falou em raio. Considerando o raio da Terra igual a aproximadamente 6.400 km, caramba! Pode-se afirmar que um avião saindo de Quito is here, voando em média 800 km por hora, descontando as paradas, obviamente, chega em Singapura em aproximadamente quantas horas? Exercício de fixação, pegadinha, Por que eu coloquei pegadinha, Vamos entender. Olha só. Na minha resolução, antes de apresentar os valores, imagine o seguinte.
Aqui eu tenho o planeta Terra, certo? Aqui eu tenho a cidade de Quito, aqui eu tenho a cidade de Singapura. Um avião não pode fazer isso. Ele vai em linha reta? Não. Como que ele vai em linha reta se a Terra é curva? Ele tem que fazer exatamente a curvatura da Terra, né? Certo? Se ele for reto, ele bate. Ele não é carro, ele é avião. Ele não vai por terra, ele vai pelo ar, certo? Então aqui o segredo é esse. Quando você for fazer o exercício, a priori você vai pegar o dado lá que ele te dá, que é o diâmetro, e vai usar na sua conta, mas está errado. E tomar muito cuidado com isso. Você vai ter que usar não o diâmetro, e sim, o comprimento da circunferência. Lembrar que esse Czinho aqui é o comprimento de uma circunferência, tá legal? Só que concorda que ele vai sair de um ponto, vamos desenhar de novo, aqui, ele vai fazer isso, então eu não preciso de toda a circunferência, correto? Eu preciso só da metade. Fazendo a conta, eu estou considerando aqui, para ficar mais fácil de calcular, o meu π igual a 3, certo? Então vamos lá, olha só. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 6.500, certo? Aproximadamente. Opa, só verificando aqui que a gente... Vamos usar 6.400, tá legal? Então vamos dar uma olhada aqui. Só um instante para eu apagar aqui, galera. Só um minutinho. Beleza? Então olha só, vamos lá. Então 6.500, isso aqui vai dar 6... Fazer essa conta rapidamente aqui, ó, pum, vezes 6, 0, 0, 6 vezes 4, 24, vão 2, 6 vezes 6, 36, 38, certo? Divididos por 2, 3 dividido por 2 dá 1, sobra 1, 18, 9, 400, 200. 19.200, certo? Beleza, então. Aqui a gente usou 1,8, beleza? Porque eu estou trabalhando com a metade desse cara aqui. Tá, aconteceu lá no slide, ele falava 6.400, então nosso ΔS é a metade, é 1,92 vezes 10 à quarta. Tá legal? Então, lembrando a notação, né? A vírgula está aqui, 1, 2, 3, 4. Beleza? Então, beleza. Logo, a velocidade foi dada, né? 800 km por hora. Fazendo a conta, usando, né, a fórmula, de velocidade média, certo? O que nós temos aí? Nós temos que velocidade média é igual ao deslocamento sobre o tempo, perfeito? Se eu jogar o tempo para cá e a velocidade para cá, eu vou ter exatamente isso aqui. Substituindo os valores lá, eu chego em aproximadamente 22,5 horas. Esse é o tempo aproximado de viagem de Quito a Singapura, beleza? Exercício 2, vamos lá. A partir da análise do gráfico, indica das duas retas, A e B possuem maior velocidade. O que você vai fazer então? Vai estar assim, a velocidade de A, certo? Quanto o A percorre? Ó, o A sai do 10 e vai até o 30. Então ele percorre 20. Concorda comigo? Como que eu poderia fazer essa conta de outra forma? O deslocamento do A vai ser final menos inicial, que dá exatamente nossos 20 metros, beleza? Fazendo o tempo, ele demorou 4 segundos. Então, fazendo continha, 20 por 4, 5 metros por segundo. Velocidade do B, mesma ideia. O B sai do 20, então o deslocamento do B vai ser igual a 30, né, que é aonde ele parou, menos 20, certo? Igual a 10. Então, fica 10 divididos por 4. O mesmo tempo, né? Concorda que é o mesmo tempo? O B andou 10 em 4 segundos. O A andou 20 em 4 segundos. Aqui dá 2,5 metros por segundo. Perceba que esse é o dobro desse. Logo, a velocidade vai ser a metade. Depois eu vou trabalhar com vocês quando é direto e quando é inverso, certo? Então você vai saber aí essa relação. Se aqui diminuiu, aqui diminuiu também, né? Porque aqui ele andou mais, logo a velocidade dele vai ser menor. Beleza? Prosseguindo lá. Um trem se move com velocidade horizontal constante. Dentro dele estão um observador e um garoto. Ambos parados em relação ao trem. Então vamos desenhar isso aqui. Tem um trem, certo? E aqui tem um observador, então uma carinha olhando, e um garoto. Certo? E o trem se move com velocidade constante, beleza?
Na estação sobre a plataforma, então eles vão passar sobre uma plataforma, está o observador B. Então aqui tem o observador B, aqui o observador A. Quando o trem passa pela plataforma, o garoto joga a bola verticalmente para cima. Então é como se eu estivesse dentro de um trem, certo? Alguém está me olhando, eu jogo essa bola para cima e fora do trem tem outra pessoa olhando tudo isso aí. Desculpa, galera. Desprezando a resistência do ar, julgue verdadeiro ou falso. Vamos lá. O observador A, eu vou fazer o desenho aqui só para a gente entender o que estava no slide anterior, para a gente não se perder. Então eu tenho aqui a plataforma com o observador B. E esse encontra-se parado. Eu tenho aí um trem, certo? Dentro eu tenho o observador A e eu tenho um menino. Esse encontra-se em movimento, onde a velocidade é constante, beleza? Observador A. Então, o que está acontecendo? O menino jogou a bola, né? E daí ele vai querer saber o que está acontecendo a partir disso. O que o A está vendo, o que o B está vendo. Ah, professor, mas o A não enxerga. Então, já era. Se ele não enxerga, não tem como fazer. Mas ele enxerga. Estou sabendo que ele enxerga. Desprezando a resistência do ar, julgue verdadeiro ou falso. O observador A vê a bola se mover verticalmente para cima e cair nas mãos do garoto. Então, quem está dentro do trem está parado em relação ao observador, certo? Como o observador A está dentro do trem e o garoto que joga também está dentro do trem, os dois estão parados um em relação ao outro. Portanto, o observador A vê a bola se mover verticalmente para cima e cair nas mãos do garoto. Verdadeiro. O observador B vê a bola descrever uma parábola e cair nas mãos do garoto. Como o observador B está fora, parado, em relação ao menino que está dentro, ele está em movimento, né? Então, o observador B, em relação ao menino, está em movimento. Portanto, ele tem um movimento horizontal, certo? Que é o movimento retilíneo. E a bola tem um movimento vertical. Então, quem está fora vê o objeto indo para frente e para cima. Portanto, um movimento parabólico. Então, verdadeiro também. Os dois observadores veem a bola se mover numa mesma trajetória. Falso. Um vê se mover o observador A de forma retilínea na vertical, o observador B de forma parabólica. O observador A vê a bola descrever uma parábola. Não também, já discutimos isso. O observador B vê a bola se mover verticalmente e cair atrás do garoto. Que é isso, filho? Não viaja. Beleza? Então, repetindo, se você está dentro de um trem, um moleque joga uma bola, você vê ela indo, subindo e descendo. Se você estivesse fora do trem e visse esse mesmo menino jogar essa bola, você veria essa bola fazer uma parábola, beleza? Porque ela tem um movimento horizontal e vertical. Fechou? Vamos para o próximo. Último lance. Ele vai para a direita. O gol! Então a gente trabalhou nessa aula com movimento e repouso, tá? Lembrar que depende de um referencial. Trabalhamos com movimento uniforme, né? Lembrar que a velocidade é constante. E gráficos, tanto espaço em função do tempo quanto velocidade. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula 2. Eu adorei, tô suando em bicas aqui, porque aqui em Curitiba, como eu falei, tá calor, 16 graus. Até a aula 3 pra gente continuar a nossa saga Física no Enem. Valeu? Terminar daquele jeitinho que você já conhece, com aquela musiquinha marota. Forte abraço, fique com Deus. Fui!